Então, pessoal, deu 7h30 aqui. Vamos dar início à palestra então, né, Gabriel? Tá tudo certo? Sim. Então tá. Então, pessoal, boa noite a todos novamente. Nós somos o grupo de estudos em saúde único da Unig de Itaperuna e nós temos o intuito de divulgar, fazer palestras sobre a saúde única. A saúde única, ela é uma união entre o meio ambiente, a saúde humana e a saúde animal. E a gente tem que ter em mente que qualquer desequilíbrio na relação desses três fatores podem causar epidemias, propagação de doenças do tipo zoonoses entre humanos e animais e também degradando a própria natureza. Pode passar o slide, Gabriel. Então, um pouco da nossa diretoria, esses são os nossos orientadores. A gente tem diversos tipos de profissionais diferentes na nossa organização. Nós temos 2 veterinários, o professor Rogério Ventura e o Leonardo Grippo. Nós temos uma zootecnista, que é a professora Fernanda Ragazzi, ela é a nossa apoiadora. Nós temos o biólogo, que é o professor Renan Modesto, e também temos o farmacêutico, que é o professor Juliano Barreto. Pode passar o slide, Gabriel, fazendo favor. Chegando na nossa organização, nós temos o Gabriel como presidente. Temos também eu como vice-presidente, Davi Miranda. Luiz Pacheco, que é a nossa secretária. Fabielle Laureano, que ela não pôde estar conosco com a gente na nossa palestra, mas ela é nossa secretária também. Pode passar o slide, Gabriel. De tesoureiro, nós temos o Bruno Barreto e os nossos 2 moderadores, que é o Marcos Paulo e o José Faria. Agora, eu vou falar um pouco da nossa palestrante Raquel Siqueira de Queiroz Simões. Ela é médica veterinária formada pela UENF, tem mestrado em produção animal, especialização em biotecnologia, especialização também em ética aplicada e bioética, doutora em ciência animal, pós-doutora em medicina tropical. Ela é docente pós-graduação Lato Sensu, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária, membro também da Sociedade Brasileira de Virologia, consultora ad hoc em saúde pública veterinária. E, por fim, ela é autora do livro Virologia Humana e Veterinária. Bom, pessoal, agora vou passar a palavra para a nossa palestrante, doutora Raquel Simões. Sejam todos bem-vindos e pode iniciar a palestra, professora. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E é um prazer estar participando do grupo de estudos de saúde única. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E vou compartilhar agora a minha tela. Vocês estão assistindo? Sim, está dando para aparecer aqui. Pode apresentar. Aí, foi. Só colocar na tela cheia agora. Ok? Isso, tudo certo, professora. Pode iniciar, fazendo um favor. Bom, pessoal, boa noite a todos novamente. Então, dando continuidade à semana acadêmica do grupo de estudos, hoje eu vim trazer para vocês um tema bem atual, né, sobre coronavírus em animais. O Davi já fez a minha apresentação, então vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, deixarem no chat, que eu terei o prazer imenso em respondê-lo ao final, ou então, se possível, podem encaminhar por e-mail, caso vocês queiram, tá? Bom, então, antes da gente entrar propriamente, né, no SARS-CoV-2, que é o boom do momento, a gente deve fazer uma recordação, analisando, então, a linha do tempo com relação ao histórico das pandemias até o Covid-19. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós tivemos como pandemia o SARS, que foi descrito em 2002, e onde os hospedeiros intermediários, né, foi através do civeta, vindo, então, principalmente dos morcegos.
Em 2004, nós tivemos a gripe aviária com H5N1. Em 2009 a 2010, nós tivemos a gripe suína, que é o H1N1. E atualmente, descrito agora em dezembro de 2019, né, o Covid-19, nós temos então o SARS-CoV-2. E nós temos todas as informações na nossa palma da mão, através dos laptops, né, através dos smartphones, com os diferentes anúncios das viroses emergentes e reemergentes, desde o Professora, interrompendo aqui rapidinho, desculpa, é que o seu microfone mutou. Isso, agora foi. Bom, retomando então, e é muito importante a gente relembrar quais são as viroses emergentes e reemergentes. Então, desde o Ebola vírus, o Zika vírus, os MERS, o SARS. Então, a gente tem todas essas informações muito atualizadas, né, através dos smartphones, e isso é um grande boom nas fronteiras da ciência. Então, a gente realmente deve ficar bem atualizado para evitar, então, a propagação dessas fake news, e daí a importância dessas divulgações científicas no compartilhamento, de fato, o que realmente está se propagando. Bom, então, continuando um pouco desses históricos da pandemia, os morcegos, né, como os hospedeiros naturais, eles seriam a fonte transmissora dos vírus até os humanos. Então, de acordo com o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, descrita, então, em 2002, ela foi identificada primeiro nos humanos, em 2002, na China, né, e teve como hospedeiro intermediários os civetos, né, que são um mamífero muito comum encontrado na Ásia. Posteriormente, em 2012, tivemos, então, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, o MERS, que foi descrito, então, na Arábia Saudita pela primeira vez, e teve como hospedeiro intermediário os dromedários. Já agora, em 2019, 2020, nós estamos diante, então, da pandemia, que é o SARS-CoV-2, aonde sugere-se, né, o pangolim como um mamífero, fazendo, então, o hospedeiro intermediário. Então, a gente vai falar um pouquinho como ocorre esse deslocamento da transmissão viral desde o hospedeiro natural, passando por hospedeiros intermediários, até chegar, então, no homem, né, como hospedeiro acidental. Então, o SARS-CoV-2, ele foi descrito inicialmente nos mercados municipais da província de Wuhan, na China, né, no mercado de peixes, de mariscos, que seria, então, o principal foco inicial da epidemia. Então, as autoridades chinesas, elas confirmaram a transmissão do foco da infecção viral nesses mercados, fizeram, então, toda uma quarentena, um isolamento desse local, para a investigação, então, do primeiro surto, o primeiro foco inicial, até chegar, então, na pandemia, se espalhando, então, por diversos continentes. Bom, de acordo com o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, o coronavírus, ele está classificado na ordem Nidoviralis, na família Coronaviridae, e seu GNA é um RNA viral de fita simples, com polaridade positiva ou senso positivo, e possui envelope viral. Então, de acordo com as propriedades físico-químicas, é possível, então, destruir essa camada do envelope lipoproteico, utilizando, então, através de substâncias como éter, clorofórmio, desinfetantes com cloro, inativando, então, o vírus, destruindo esse envelope viral. E nós temos, basicamente, 4 gêneros. Inicialmente, nós temos o alfa-coronavírus, que pertence, então, à espécie dos cães, provocando, então, um quadro de gastroenterite. E nós sabemos que existem a vacina óctupla e a vacina déctupla que são responsáveis pela prevenção do coronavírus. Mas, nesse momento, a gente está falando do coronavírus alfa-coronavírus, não coronavírus SARS-CoV-2.
E nós temos também o coronavírus em felinos, responsável, então, pela peritonite infecciosa felina. Já passando para o gênero beta-coronavírus, nós temos, então, 3 espécies. O SARS-CoV, que nós acabamos de falar, que foi a síndrome respiratória aguda grave, descrita em 2002. O MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, descrita em 2012. E, atualmente, então, nós temos o SARS-CoV-2, responsável, então, pela Covid-19. Falando, então, um pouquinho do genoma do coronavírus. Como nós falamos, ele é um RNA de fita simples, senso positivo, também chamado, ele é dividido em policistrônico e monocistrônico. O que significa isso? Policistrônico significa que 2/3 do seu genoma de RNA, então nós temos, então, na porção terminal do 5' nós temos a poliproteína 1A e 1B, que é responsável por codificar 16 proteínas. E nós temos também, e essas proteínas, são responsáveis por participar de toda a cascata de transcrição e de replicação do seu genoma. E nós temos, então, que 1/3 do seu genoma, monocistrônico, corresponde, então, à porção 3', que codifica as proteínas estruturais, que é a proteína S, que é a proteína spike, né, proteína de espícula, a proteína E, que é a proteína do envelope viral, a proteína M, que é a proteína da membrana, e a proteína N, que é a proteína de núcleo capsídeo, tá? E além dessas proteínas estruturais, ele também codifica, então, os genes acessórios, as proteínas acessórias em toda a cascata de replicação do genoma viral. Então, nesse slide, o que ele vem mostrar? Ele vem mostrar justamente os 4 gêneros, né? Nós falamos anteriormente do alfa-coronavírus e do beta-coronavírus, e agora, aprofundando um pouco mais o assunto, nós incluímos, então, o gama-coronavírus e o delta-coronavírus. E o que isso nos mostra? Então, assim, sucintamente, isso nos mostra que a similaridade genética entre essas proteínas de acordo com os diferentes cepas virais. Então, vejamos. No alfa-coronavírus, nós temos o vírus da peritonite infecciosa felina, dos gatos, comparando e também com o vírus de morcego. Já no gênero beta-coronavírus, nós temos a cepa SARS-CoV GD02, que corresponde também aos isolados de humanos infectados na fase inicial da doença, e também a cepa CZ3, que corresponde às cepas incivetas. Já o SARS-CoV-2 H2 corresponde também às cepas em humanos, mas agora na fase tardia, na fase intermediária e na fase tardia da infecção viral. O SARS-CoV-WLV1 corresponde às cepas de isolados de coronavírus de morcego, coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, e o vírus da hepatite de camundongo. Já o gama-coronavírus corresponde ao vírus da infecciosa, doença traqueobronquite infecciosa, e o delta-coronavírus, HK11, corresponde também ao coronavírus de morcego. Então, vejamos que todas essas poliproteínas, essas estruturas virais, as proteínas acessórias, elas estão todas interligadas de acordo com a similaridade genética entre as espécies. Então, como ocorre essa similaridade genética? Isso é descrito através da construção da árvore filogenética, ou da filogenia do coronavírus. Existem diversos programas de evolução filogenética descritos na literatura, nós temos o MEGA, nós temos o CHROMAS, e quem tiver interesse em se aprofundar, tem um capítulo do meu livro que tem descrito somente sobre como construir uma árvore filogenética, e com diferentes métodos. São métodos de verossimilhança, métodos de Newborn joining. E o que isso nos mostra? Nos mostra, então, a classificação dos 4 gêneros que nós acabamos de mencionar, alfa, beta, gama e delta, onde no alfa-coronavírus nós temos 2 grupos, um A e um B, onde nós chamamos de clusters. Então, cada um desses grupos, eles estão clusterizados, eles estão agrupados de acordo com a similaridade genética entre as espécies. O beta-coronavírus, nós temos 4 grupos, subgrupos, 2A, 2B, 2C e 2D.
o gama coronavírus apenas um grupo e o delta coronavírus somente um grupo também. Bom, e como é que esse vírus entra na nossa célula, né? Então, é importante a gente avaliar qual é o mecanismo de adaptação do receptor para a célula hospedeira. Então, fazendo uma análise comparativa entre o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, ambos eles foram descritos, ou seja, eles foram descobertos no inverno, SARS-CoV no inverno de 2002, comparando então com o SARS-CoV-2 em dezembro de 2019, no inverno também. E tanto um quanto o outro, ele possui como receptor de entrada do vírus para aderência à célula hospedeira o ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. E essa enzima, além dessa enzima, existem diversos outros receptores que também facilitam a entrada do vírus na célula hospedeira, como por exemplo, nós temos as proteases, a TPM-RSS2, que é uma protease serina transmembrana, que também facilita a entrada do vírus na célula hospedeira. Bom, uma vez o vírus entrando na célula hospedeira, nós temos toda a cascata de biossíntese viral, né, toda a cascata de replicação viral, que nós não vamos entrar em detalhes nesse momento, mas é importante a gente mencionar que esse hospedeiro, uma vez infectado, ele provavelmente tende a produzir anticorpos que são capazes de neutralizar a ação desse vírus. Então, são chamados anticorpos neutralizantes. Por isso que é importante a coleta do soro desse paciente, desse indivíduo que foi infectado, para retirada, então, do plasma convalescente, aonde possui, então, provavelmente os anticorpos neutralizantes. Daí a importância de ser mensurado, então, as imunoglobulinas IgG e IgM. Bom, no caso do SARS-CoV, nós temos uma alta concentração de anticorpos neutralizantes. Já no SARS-CoV-2, a produção de anticorpos neutralizantes, ela é de moderada a baixa, ou seja, isso significa que nem todos os indivíduos que se infectarem com o vírus, eles tendem a produzir anticorpos que são capazes de inibir. Com isso, o que isso nos dá? Isso sinaliza que esses indivíduos, eles são capazes de se reinfectarem. Então, mais à frente, nós vamos ver alguns experimentos justamente provando que é possível a reinfecção viral. Bom, aqui do lado é apenas para ilustrar a modelagem computacional através de técnicas de dinâmica molecular e docking, falando justamente da análise comparativa dos receptores AC2 em humano com o SARS-CoV, com domínio do SARS-CoV. Então, nós temos alguns loopings, nesses loopings, o carboxiterminal e o carboxamino terminal, nós temos sítios enzimáticos fazendo, então, a interligação entre eles, assim como também da cepa DPP4 nos humanos, fazendo, então, essa ligação com o coronavírus do Oriente Médio. E como se dá, então, esse salto de uma espécie para outra? Então, nós vimos anteriormente, né, os morcegos como sendo, então, a fonte de origem principal até alcançar os seres humanos. E como que ocorre isso? Então, existem diversos hospedeiros naturais, então vai de acordo exatamente com cada cepa que foi isolada. O coronavírus, ele não é um vírus novo, né? O SARS-CoV, que ele foi descrito atualmente, mas o coronavírus, ele já foi descrito há muito tempo atrás, tá? E com diversos hospedeiros intermediários entre eles. Então, por exemplo, nos humanos, existem diversas cepas que já foram isoladas de acordo com o grau de intensidade, de acordo com a virulência desses vírus. E eles são capazes de migrar de uma espécie para outra de acordo com o seu grau de variabilidade genética e com sua taxa de mutação. É importante a gente ressaltar e lembrar aqui que nós estamos falando de um RNA viral. E todos os vírus RNAs, eles tendem uma variabilidade genética maior e tendem, então, a fazer, então, recombinações gênicas e recombinações proteicas. E se adaptar, então, em hospedeiros para gerar, então, uma nova cepa. E a gente deve ficar, então, também atento com relação às resistências virais. Então, na medida que um gene é resistente, ele
acaba, então, fazendo uma mutação viral para poder se adaptar a uma nova espécie. Então, existem diversos fatores, diversos estágios que falam justamente dessa evolução do patógeno em diversas espécies hospedeiras de acordo com o tempo. Então, o que vai caracterizar justamente o potencial de um avanço de uma espécie para outra é a sua alta taxa de mutação gênica, a sua elevada taxa de recombinação genética entre esses genes proteicos e com relação ao tamanho do genoma. Então, a evolução da espécie, ela tende a evoluir cada vez mais e a disseminar o vírus entre as espécies hospedeiras, atravessando diferentes barreiras geográficas, né? Alcançando, então, alcançando países vizinhos. A gente pode também fazer uma analogia com relação ao câncer. Quando a gente tem células cancerosas, que elas são capazes de provocar metástases, elas vão invadir tecidos ou órgãos-alvos que são vizinhos, são similares. A pandemia nada mais é do que exatamente isso. Nós temos, então, uma concentração de uma enfermidade, uma epidemia que está concentrada numa área geográfica determinada, e na medida em que ela vai se disseminando para outras regiões, para outros países, ela se torna a nível mundial, daí realmente provocando a pandemia. E existem diversas formas de a gente conter essa pandemia, né, essa disseminação viral, e uma delas é através da vacinação, que nós estamos em busca nessa corrida da indústria farmacêutica, né? Também existem diversas terapias, como reposicionamento de fármacos, que é o que está havendo, geralmente são coquetéis de fármacos que, conjugados ou associados, eles dão um boom, um booster na resposta imunológica, para poder, então, para haver a produção de anticorpos neutralizantes, sendo capazes, de, então, de inibir a replicação viral. Mas eu não vou me adentrar nessa área de reposicionamento de fármacos, a gente pode depois discutir um pouco mais à frente sobre isso. Bom, ainda falando sobre a disseminação do vírus, né? Existem diversos fatores, tanto do vírus quanto fatores do hospedeiros, que podem potencializar, ou seja, a transmissibilidade da virulência. Então, nós falamos que 2/3 do RNA viral corresponde à primeira fase de leitura aberta, que é o ORF. Então, o que é ORF? ORF são Open Read Frames, são regiões de leitura abertas. É justamente aquele genoma da leitura aberta que nós vimos, da porção terminal 5' para 3'. E esse 1A e 1B é a nossa poliproteína, que vai codificar nas 16 proteínas não estruturais, que nós acabamos de ver a comparação entre os 4 gêneros. De 4 gêneros, exato. E 1/3 da sua proteína vai codificar as 4 proteínas estruturais, como nós já mencionamos. E o que nós não podemos esquecer de mencionar é justamente a enzima conversora de angiotensina 2, que vai facilitar a entrada do vírus nas células hospedeiras. Aprofundando um pouco mais, essa enzima, ela inclui 2 subunidades. Então, nós temos a subunidade 1, S1, que vai determinar, né, a ampliação do meu hospedeiro, do vírus no hospedeiro, e também vai facilitar o meu domínio do ligante no tropismo celular. Já a unidade S2, ela vai mediar a fusão da membrana ao vírus da célula hospedeira através de 2 ligantes, o HRR1 e o HRR2. Bom, e o que é importante mencionar, além disso, é que esses ligantes da enzima conversora de angiotensina, ele está presente em diferentes hospedeiros, em diferentes espécies. Daí a facilidade de propagação para espécies específicas, para espécies hospedeiras, e também por esse spillover, esses deslocamentos, esse salto de uma espécie para outra. Justamente porque nós temos receptores que são similares entre esses hospedeiros, e isso facilita muito a entrada do vírus na célula. Com relação aos fatores dos hospedeiros, então, falando um pouco dos humanos, que a gente não pode deixar de mencionar, é justamente, então, a presença da enzima conversora de angiotensina, além de outros receptores, como a proteína serina transmembrana, entre outros. Existem fatores susceptíveis, né, provavelmente indivíduos
idosos acima de 65 anos de idade. Entretanto, nós sabemos que atualmente existem diversos casos, diversos relatos de indivíduos jovens que são também susceptíveis. Então, o fator idade não é um fator determinante para a infecção. Assim como indivíduos com comorbidade, né, apresentando hipertensão ou doença pulmonar, diabetes e doenças cardiovasculares, que também são potenciais da enfermidade, mas também não são fatores determinantes, porque estamos vendo, de acordo com o avançar da revisão literária, justamente que essa infecção, por ser muito nova, ela nos vem a mostrar que o vírus, através da sua capacidade de mutação gênica, ele é capaz de se apresentar em diferentes formas, em diferentes formatos, até porque existem diferentes linhagens e cepas, e se instalando no indivíduo. E cada indivíduo, ele vai apresentar uma sintomatologia diferente. Tanto que alguns, né, nem chegam a apresentar sinais clínicos, tornando-se, então, assintomáticos. Sabemos, então, do potencial do efeito citopático no isolamento viral, quando nós avaliamos no diagnóstico laboratorial desses casos isolados, e da possível complicação, né, provocando, então, uma síndrome respiratória, choque séptico, né, e toda uma cascata de hiperinflamação com a produção de interleucinas, produção de interferões, que justamente essa hiperinflamação, essa cascata de mediadores pró-inflamatórios, que são as citocinas exacerbadas, é justamente o organismo na tentativa de reagir contra essa infecção viral. Então, se a gente fizer uma analogia, né, com uma infecção branda, a febre, né, que é o primeiro sinal clínico, digamos assim, na maioria das enfermidades, ela é justamente um mecanismo de ação da resposta imunológica do indivíduo na tentativa de combater aquele agente patogênico, né, que é um agente, um antígeno, um corpo estranho. Então, essa cascata de hiperinflamação desses mediadores e citocinas, justamente é para tentar frear a inativação, a disseminação do vírus, né? E essa cascata, ela pode, inclusive, ela está sendo acentuada cada vez mais já com RT-PCR negativo. Então, o RT-PCR, na verdade, são os testes diagnósticos, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, justamente para a detecção do RNA viral. Bom, falamos então dos fatores virais, dos fatores do hospedeiros, e agora, como nós estamos num grupo de estudo de saúde única, a gente também é importante a gente enfatizar justamente quais são os fatores das doenças zoonóticas como um todo. Então, o ser humano é realmente assim um fator muito responsável por toda essa disseminação da presença das zoonoses, né, de uma forma geral. Então, através de desmatamento ou outras mudanças no uso do solo, né, o comércio ilícito, né, o comércio ilegal dos animais silvestres no transporte, ou seja, o contato do homem com esses animais silvestres, desde o desmatamento das matas até modificando todo o nicho ecológico, modificando todo o habitat natural desses animais silvestres e trazendo, então, do campo, da área rural para a área urbana, ou seja, há toda uma modificação, um veículo dos vetores também. Nós temos os vetores mecânicos, né, ou seja, os mosquitos, muito importantes veiculadores virais na disseminação dos vírus de uma forma geral. Bom, o uso excessivo de antibióticos, né, provocando, então, uma resistência antimicrobiana, daí novos genes estarem sendo expressos, né, com maior resistência, ou seja, cada vez a gente vê na literatura, detecta na literatura, um novo agente viral. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de todas essas alterações do meio ambiente. Então, é justamente essas interações do meio ambiente, uma intensa produção agrícola e pecuária, né, em contato, ou seja, o confinamento desses animais, né, ocorre também a transmissão de uma espécie para a mesma espécie ou para espécies diferentes, e a mudança climática. Então, nós temos, para pontuar, esses 5 principais fatores provocando todo um desequilíbrio ecológico, provocando, então, diferentes fatores, diferentes graus de doenças zoonóticas como um todo.
E as zoonoses em si, então, são doenças transmitidas dos animais para humanos. Mas também é possível, né, os casos de zoonose reversa, né, que são as antropozoonoses, que é justamente quando o homem consegue, então, contaminar os animais justamente pela proximidade, né, pelo contato íntimo. E nós vamos ver que o SARS-CoV-2 é possível fazer essa inversão, tanto da zoonose quanto da antropozoonose. Então, atualmente, cerca de 60% de todas as doenças infecciosas em humanos, elas são zoonóticas. E já 75% está relacionado, então, com as causas emergentes. Bom, falamos, então, do SARS como hospedeiro intermediário, as civetas, nós falamos então dos MERS, da síndrome respiratória do Oriente Médio, dos dromedários, e agora, aprofundando um pouco mais, o SARS-CoV-2, que é um novo coronavírus. Então, nós temos como hospedeiro intermediário o pangolim, né? O pangolim, que ele é uma espécie muito comercializada ilegalmente, tanto na Ásia quanto na África. Atualmente foram descritos 8 espécies no mundo, e ele é muito apreciado de acordo com a sua carne, né? E também ele é abatido de acordo com as suas escamas e os ossos e os órgãos que são utilizados para produtos terapêuticos, para a área de cosméticos, de cabelos, de unha. Então, há todo um comércio ilegal, um comércio ilícito da sua carne e também para a produção de medicamentos. Então, na tentativa de frear esse comércio ilegal, e justamente por ser um animal que encontra-se ameaçado, ele encontra-se praticamente em extinção na natureza, né, a Convenção Internacional do Comércio de Espécies Selvagens Ameaçadas e de Extinção, ele, então, introduziu o pangolim na lista de proibição da sua comercialização, né, mas infelizmente, isso não ocorre. A gente sabe que existem muitas caças espalhadas no mundo inteiro, e justamente são animais que dão, então, um retorno comercial, e daí a população mundial, então, fazendo, então, o consumo da sua carne e o abate desse animal, e, infelizmente, fazendo a disseminação do vírus. Bom, então vamos entrar, propriamente dito, no novo coronavírus dos animais. O que nós sabemos atualmente? Nós sabemos dos ferretes, dos visões, das martas, que são mustelídeos. Então, esses animais, eles já foram descritos na literatura que eles são capazes de contrair o novo coronavírus. E, clinicamente, esses animais que eles contraem, eles apresentam, então, quadros respiratórios e quadros gastrointestinais também, e eles são capazes de transmitir para animais da mesma espécie, ou seja, para outros mustelídeos, através do contato direto e do contato indireto, né, desses animais infectados. E a eliminação do vírus é pela via retal e pela via orofaríngea. Esses animais, né, os ferretes, por exemplo, que eles contraíram a infecção, eles são capazes de desenvolver anticorpos neutralizantes. Então, nós vimos nos slides anteriores, né, que o SARS é capaz de produzir alta quantidade de anticorpos neutralizantes. Entretanto, o SARS-CoV-2 é de baixa a moderada, ou seja, nem todos os animais conseguem produzir um anticorpo neutralizante capazes, então, de inibir a ação viral. E qual é o tempo da resposta imune, né? Então, justamente fica aí a pergunta com relação a essa reinfecção. Bom, esses animais, eles podem adquirir o vírus de humanos. Então, é uma antropozoonose reversa, ou seja, os humanos, eles podem transmitir para os mustelídeos, e já foram infectados experimentalmente para avaliar, então, todo o quadro de resposta imune, e essa infecção é através da inoculação, ou seja, a injeção de antígenos virais do SARS-CoV-2 pela via intranasal. E alguns autores avaliaram, então, que nos animais que apresentaram uma reinfecção experimental, eles não desenvolvem, então, um quadro de doença pneumática. Desculpa.
pulmonar. Eles continuam apresentando um quadro de síndrome respiratória e gastrointestinal, mas eles não manifestam nenhum tipo de sintomatologia respiratória. Bom, o que nós vimos na literatura? Que na Holanda foi descrito, então, o primeiro caso de transmissão de um funcionário da fazenda que criava os animais e ele apresentou, então, um quadro clínico de Covid-19. E esse foi analisado, então, através da análise filogenética e análise genômica, né, que esse vírus do funcionário, ele era semelhante ao vírus do Vison, né, que foi encontrado na mesma fazenda. Então, houve-se um grande questionamento, uma grande corrida para se investigar, identificar se o Vison, se um animal, poderia, então, ser um possível reservatório do vírus. Numa outra fazenda na Holanda também, né, onde são comuns gatos, a presença de gatos, de 11 animais, 3 foram coletadas amostras desses animais e 3 dos 11 animais apresentaram, então, foram positivos para o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E daí ficou-se também o questionamento se esses gatos presentes, então, nas fazendas dos Visons, dos ferrets, na Holanda, eram possíveis disseminadores do vírus. Então, qual foi a medida preventiva tomada? Bom, na Holanda, tanto na Holanda quanto na Espanha, foi realizado, então, abate. Na Espanha, principalmente, né, uma fazenda do nordeste da Espanha, realizou um abate de quase 100 mil Visions. E por que ocorre? Então, a gente pode estar se perguntando que nós não somos um país de produtores desses animais, mas eles são produzidos justamente por causa do seu pelo, né? Então, o pelo desses animais, eles são utilizados para fazer casacos de pele. Então, tem uma importância econômica. Daí, existem fazendas, então, produtoras desses mustelídeos. E como houve, então, esse caso de transmissibilidade do homem para os Visions, houve também a pergunta, o questionamento da disseminação do vírus desses animais, ou se o próprio animal poderia estar albergando, sendo um hospedeiro reservatório viral, né? Então, instituiu-se que esses animais seriam abatidos, né? Então, uma vez que foram verificados que 87% desses animais da propriedade, eles estavam infectados para o novo coronavírus. Né? E como é que foi essa detecção viral? Foi justamente pelo teste de RT-PCR em tempo real. Então, RT vem justamente do transcriptase reversa, porque trata-se de um RNA viral, tá? E foram abatidos justamente pela possibilidade de transmissão do Vison para o homem ou vice-versa. Passando, então, para os caninos, o que nós sabemos atualmente, né? O SARS-CoV-2, ele já foi descrito numa infecção natural em 5 caninos até o momento, né? Provavelmente, a cada momento, esses dados, eles são atualizados, né? E muitos casos ocorrem e não são registrados por falta justamente de detecção viral. E esses animais, nos caninos, existe uma pouca expressão, né, dos receptores, do receptor para célula hospedeira. Então, nós vimos anteriormente nos slides que a enzima conversora de angiotensina, ela está presente em diversas espécies, sendo que nos caninos, ela está presente no trato respiratório, mas em pouca expressão. Com isso, torna os caninos mais resistentes à infecção do SARS-CoV-2, tá? E como é que são coletados esse material? É justamente através da coleta de suaves retais ou suaves nasais que é possível realizar, então, a detecção do RNA viral através do RT-PCR em tempo real. Esses caninos, então, que venham apresentar sintomatologia clínica, ou mesmo aqueles assintomáticos, né, eles vão desenvolver anticorpos neutralizantes em menor ou maior grau, vai depender de acordo com o grau de infecção e da carga viral. E também já foram realizados, através de grupo de estudos, experimentos pela via de inoculação intranasal. Então, o vírus, o SARS-CoV-2, ele é infectado experimentalmente para poder avaliar, então, o grau de reinfecção desses animais da resposta imunológica.
E sabe-se que pode haver, então, a transmissão do humano para o canino. Então, os animais, eles podem adquirir o vírus de humanos através do contato próximo. Daí, então, uma preocupação, né, com relação ao abandono de animais, né, tanto o abandono quanto a adoção. Então, se a gente for analisar os pets em relação ao Covid-19, houve duas linhas de frente. Famílias que tinham muitos animais domésticos e com medo de adquirir o SARS-CoV, eles realizaram, então, o abandono desses animais, enquanto que outras famílias, outros indivíduos, né, justamente pelo ato de isolamento, de quarentena, de pandemia, e por toda uma questão psicossocial, fizeram, então, a adoção de animais domésticos, de pets, como animais de companhia. Então, houve, nesse momento que nós estamos vivendo, as duas realidades, os dois fatos, né? Sendo que não há, até o momento, relatos de transmissibilidade do canino para os humanos, né? E esses animais, entre si, não transmitem o vírus para a mesma espécie. Logicamente que essa palestra está sendo proferida hoje, mas novos dados estão sendo atualizados, então isso pode haver, então, uma modificação ou uma atualização desses resultados. Bom, então o primeiro cão que foi descrito como SARS-CoV-2, que foi capaz de contrair a doença, foi um Spitz alemão de 17 anos, em Hong Kong, e ele ficou em quarentena, né, pelo Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação, que remete ao nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né. Esse animal, então, ele ficou em quarentena, né, isolado do dono, porque o dono, ele também apresentou sinais clínicos de Covid-19, ele foi diagnosticado, e eles foram, então, mantidos em quarentena. Posteriormente, esse animal retornou a essa família, mas ele veio a óbito. Então, não se sabe se ele realmente veio a falecer pelo vírus ou por algum outro fator que esteja, então, interligado. Mas ele foi o primeiro caso de detecção positiva. O segundo caso também que ocorreu em Hong Kong foi um pastor alemão que também testou positivo, ou seja, o RNA viral ele foi detectado nas amostras coletadas do novo coronavírus e também veio a óbito. O primeiro caso que ocorreu nos Estados Unidos foi da raça Pug, e também pertencia a uma família que contraiu o novo coronavírus. Então, observem, né, como é possível a transmissibilidade de acordo com o contato, tanto do homem quanto do animal. E daí toda uma preocupação dos familiares, da família, que vem remeter no abandono ou na adoção, de acordo com os estágios de saúde mental, enfim, os estados ambientais de cada indivíduo, de cada família. Bom, passando então um pouco para os felinos, né? Nós falamos anteriormente dos gêneros do alfa e do beta coronavírus, e do alfa coronavírus nós temos então o coronavírus do felino, que pertence ao peritonite infecciosa felina. Esse trabalho, ele fala justamente das mutações gênicas, né, as mutações genéticas na proteína de spike, analisando, então, diversos grupos experimentais e o grupo controle com relação ao método diagnóstico. Bom, então, os autores, eles recrutaram 127 felinos. Desses 127, 25 foram excluídos dos estudos por diferentes fatores, então o diagnóstico foi inconclusivo em 14 deles, né? 5 não tiveram as amostras formalizadas e 6 não apresentaram, então, a detecção do RNA viral. Então, o grupo seguiu com 102 felinos de amostras e diagnóstico. Desses 102 felinos, eles foram divididos em dois grupos. Os grupos experimentais, então nós temos o grupo experimental com peritonite infecciosa felina em 57 felinos,
E nosso grupo controle, que foram os 45 felinos que não possuíam, então, a peritonite infecciosa felina, daí serem o nosso grupo controle. E foram coletadas, então, diversas amostras de tecido, de fluidos e de fezes, tanto do grupo experimental quanto do grupo controle, para fazer, então, uma análise comparativa dos métodos de diagnóstico da mutação gênica da proteína spike do coronavírus. Bom, o método de referência padrão da peritonite infecciosa felina considerado foi o antígeno do coronavírus felino pela imunohistoquímica, tá? Que estava em associação com alguns dados, alguns achados histopatológicos. Né? Observe, então, que foram analisadas a porcentagem, o percentual de sensibilidade, de especificidade e da acurácia de cada um dessas amostras, ou seja, tanto da amostra de tecidual, quanto da amostra de fluidos, quanto da amostra de fezes, tanto do grupo controle quanto do grupo experimental, de acordo, então, com os métodos de diagnóstico. Então, o método diagnóstico que foi comparado foi o RT-qPCR, que é o PCR em tempo real, ou sozinho, ou combinado, então, com a caracterização da sequência proteica, ou seja, combinado, então, com o sequenciamento. E aí foram, então, detectados diversos percentuais, de acordo, então, com as amostras discriminadas, tanto do grupo 1 quanto do grupo 2. Notem que eu estou falando apenas do coronavírus, né, do SARS, não é o coronavírus 2. E agora, adentramos, então, no SARS-CoV-2. O que nós sabemos? Né? Então, fizemos, então, uma parte introdutória, uma parte inicial, e até o momento foram registrados em 22 felinos, 22 gatos domésticos, 5 tigres e 3 leões africanos. Então, nessas espécies já foram detectados, então, o RNA viral do SARS-CoV-2. Esses animais, eles apresentaram, então, clinicamente, sinais respiratórios e sinais gastrointestinais. Esses animais, uma vez infectados, eles também são capazes de apresentar anticorpos neutralizantes. Por quê? Porque eles possuem uma expressão maior, né, da enzima conversora de angiotensina 2, que faz, então, que facilita a penetração do vírus na célula hospedeira, enquanto os caninos são mais resistentes, justamente porque não possuem tanta expressão dessa enzima, já os felinos, eles são mais susceptíveis à ação. Daí, não só os felinos domésticos, como também os felinos silvestres. Tá? E os felinos, eles podem adquirir os vírus de humanos também chamado de zoonose reversa ou trampozoonose, como nós vimos anteriormente. E a forma de excreção, então o vírus ele é eliminado pela via nasofaringe ou pela via retal, e os grupos experimentais, diversos trabalhos, eles provaram de animais que são assintomáticos. Então, o vírus ele é inoculado pela via intranasal, mas ele não manifesta nenhum tipo de sintomatologia clínica evidente. Então, eles ficam assintomáticos. E eles podem ser reinfectados com o novo coronavírus em torno de 28 dias, aproximadamente 28 dias após a primeira infecção. O que isso nos remete? Isso aqui vai nos remeter justamente com relação à resposta imune desses animais. Porque se eles são capazes de produzir anticorpos neutralizantes contra a primeira infecção, ou seja, uma infecção natural, né? Analisando, então, uma infecção experimental, eles também produzem anticorpos neutralizantes, mas em baixa quantidade, né? Ou seja, nós vimos nos slides anteriores, baixa ou moderada produção de anticorpos neutralizantes que não são capazes de se manter por longo período, justamente por isso que ocorre a reinfecção viral. Bom, um dos primeiros casos que ocorreram, então, de antropozoonose reversa, que foi o tratador que estava infectado assintomaticamente, né, ele tratava de um tigre siberiano, que tinha, então, era uma fêmea de 4 anos de idade, do zoológico de Bronx, em Nova York, onde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus em felinos. Então, ele já foi detectado nos felinos silvestres, como nós falamos, da Panthera tigris, e nos leões da Panthera lion, que apresentaram, então, sinais clínicos da Covid-19,
né? Então, foram coletadas amostras do suave nasal e do suave orofaríngeo desses animais e foram investigados de acordo, então, com para verificação do sequenciamento do genoma parcial ou do genoma completo desse vírus através de diferentes plataformas de sequenciamento da nova geração, que são a NGS, comparado, então, com a RT-PCR. Então, nós temos aí, mencionando duas técnicas de biologia molecular, tanto a RT-PCR em tempo real, quanto as plataformas de sequenciamento NGS. Bom, e falando um pouquinho, então, dos animais de produção, né? O que nós temos de conhecimento até o momento com relação aos bovinos e aos equinos? Então, não há casos, até o momento, registrados de infecção nessas espécies, tá? E não há evidências de transmissão do homem para essas espécies, né? Para esses animais de produção. Porque entretanto, a gente deve lembrar que o receptor da enzima conversora de angiotensina, o AC2, do equino, ele apresenta uma similaridade genética com o receptor do AC humano. Então, fica aí nosso ponto de interrogação, né, se realmente não há possibilidade de transmissão, tanto do homem quanto para esses animais, não só pelo seu contato mais próximo, né, pela lida na produção, no manejo desses animais, no manejo nutricional, no manejo zoonótico, nas condições sanitárias adotadas, mas até o momento não foi observado nenhum tipo, ou não foi até o momento registrado, né, porque podem haver diferentes formas de detecção, mas não foi até o momento documentado. Bom, é interessante a gente mencionar também, falando, né, diretamente dos equinos, como nós falamos anteriormente, da reposicionamento dos fármacos, o que tem sido feito de uma forma de atenuar ou de minimizar a forma de transmissão ou a forma de terapêutica desses dos animais para o homem. Então, foram inoculados o antígeno, né, o SARS-CoV-2, foram inoculados durante 3 semanas em 5 cavalos, de uma fazenda do Instituto Vital Brasil. Então, esses animais, eles estão situados na Cachoeira de Macacu, que pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro, e eles foram inoculados, então, com amostras virais, para a produção de soro. Então, esse soro, chamado de soro hiperimune, ou gama-globulinemia hiperimune, que ele foi capaz de produzir 100 vezes mais anticorpos neutralizantes do que aqueles indivíduos soroconvalescentes. Então, isso realmente é uma resposta muito importante, que pode ser utilizada como uma soroterapia num processo de tratamento, num processo terapêutico imediato. Então, isso está em avanço ainda, de acordo com o presidente da FAPERJ, Dr. Gerson Lima, envolvendo diversas instituições, como a Fiocruz também, o CDTS, onde eu pertenço, e também a UFRJ e outros laboratórios envolvidos, justamente, tanto desde a parte de purificação do anticorpo, até a parte para purificação desse anticorpo a partir do plasma equino, para a inoculação no humano. Então, tem toda uma triagem aí ainda de estágios pré-clínicos, né, antes de passar para a fase clínica nos seres humanos. Bom, esse slide eu achei, assim, bem interessante. Vocês podem observar algumas espécies diferentes e o que essas espécies têm em comum, né? Então, nós temos lhamas, alpacas, nós temos camelídeos, nós temos tubarões, entre outros. Existem outras espécies, como, por exemplo, vicunha, e o que elas têm em comum? O que elas nos remetem? Essas espécies, elas produzem nanocorpos, que são pequenas moléculas, pequenas imunoglobulinas, né, que, como o próprio nome diz, corresponde a 1 nanômetro, né? Isso nos remete equivalente a uma bilionésima parte de 1 metro.
E o que isso nos dá? É justamente relacionado à terapia. Então, já foram descritos, de acordo com a Universidade da Bélgica, né, alguns pesquisadores, eles estão fazendo a produção de nanocorpos como terapia. Como é que ocorre isso? Esses animais, que já têm naturalmente a capacidade de produção desses nanocorpos, o que são nanocorpos? São anticorpos com baixo peso molecular, mas com alto potencial de neutralização viral. Então, eles são produzidos naturalmente nessas espécies. Então, os pesquisadores, eles inocularam esses animais, eles desafiaram esses animais com antígenos virais do novo coronavírus, imunizando, então, lhamas, e, a partir daí, eles coletaram sangue desses animais, coletaram, isolaram as células de defesa, isolaram os anticorpos, que possuem uma fração protetora desses anticorpos, fizeram, então, o sequenciamento genético dessa fração protetora, ou seja, protetora no sentido de proteger, ou seja, inativar o vírus, e essa fração protetora, uma vez, então, confirmada pelo sequenciamento genético, foi para uma escala maior, para uma escala de produção de anticorpos recombinantes em bactérias imunocompetentes. Então, aqui tem toda uma parte de engenharia genética, a parte de clonagem, para a expansão dessas células para a produção de maior escala. Então, é justamente isso. Foram retiradas, então, gotas de sangue de lhamas, né, a partir da identificação para isolamento dos anticorpos. Eles identificaram esses anticorpos e mostram, então, uma fraca ligação com o vírus. Esses anticorpos, então, eles são projetados e eles para criar novos nanocorpos. Esses nanocorpos, eles se ligam às pontas dos vírus e são capazes de bloquear esses vírus. Então, com isso, quando ocorre a purificação desses nanocorpos até a inoculação no ser humano, esse vírus ele não entra, então, em contato com as células humanas, uma vez que ele é neutralizado. Então, o vírus ele é neutralizado justamente pelo alto potencial de neutralização viral desses nanocorpos. Daí essa terapia com diferentes espécies. E como nós mencionamos, estão sendo realizadas a soroterapia, a produção de plasma em equinos, e também o Instituto Vital Brasil adquiriu, então, lhamas também para fazerem, então, a produção desses nanocorpos aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Vital Brasil, onde essa pesquisa será iniciada em breve. Bom, e qual é a importância de a gente falar agora dos animais de laboratório, né? Então, nós temos os hamsters, nós temos as cobaias, os primatas não humanos, desde a macaco rhesus, que é a espécie macaca mulata, e dos sinomogos, que é os macacos fasciculares, né, para a produção da atual vacina de Covid. Então, a medicina veterinária, ela tem uma importante fundamento, não só no que nós acabamos de assistir, desde os animais, pequenos animais, caninos e felinos, os grandes animais equinos e bovinos, os animais de produção, né, a importância desses animais em produzir anticorpos, né, desde o plasma em equinos até a produção de nanocorpos, como também os animais de laboratório, que são utilizados justamente na fase pré-clínica, que é uma fase extremamente importante, onde vai ser avaliado, então, a viabilidade e segurança desse agente, desse antígeno, né, da indústria farmacêutica ativa, ou seja, tem toda uma etapa anterior, né, desde os bancos de células-mães, de bancos de células de trabalho, o isolamento em pequenas escalas em shakers, em frascos de cultivo, até a expansão de bioreatores em maior escala, de 2.000 a 20.000 litros, a purificação desse antígeno por diferentes técnicas de cromatografia líquida, cromatografia iônica, cromatografia de peso molecular, entre outros, a purificação desse agente, desse antígeno. Ou seja, somente esses animais de laboratório, e tanto os animais, os equinos, como as lhamas, que nós acabamos de assistir, é que vão receber esse antígeno
purificado, ou seja, vão ser desafiados para a testagem, para a produção de anticorpos. Então, o que nós observamos agora na corrida para a produção das vacinas em diferentes indústrias farmacêuticas, não vou entrar nesse mérito, mas seria justamente a importância dos animais de laboratório, desde os roedores aos primatas não humanos, fazendo, então, toda uma triagem da fase pré-clínica. Né, para avançar, então, para a fase clínica envolvendo poucos voluntários, até a fase clínica 2, em centenas de pessoas, avançando, então, para fases de teste de nível 3, onde vão ser avaliados, então, a segurança e a eficácia, envolvendo milhares de pessoas com diferentes grupos, randomizados, onde vão receber, então, o placebo e vão receber, então, o grupo experimental, que vão receber os imunizantes. Então, isso, até ser, então, um produto registrado pelo FDA dos Estados Unidos ou pela Anvisa do Brasil, e a aplicação, então, e a aprovação, finalmente, de uma vacina, então, disponível no mercado. Existem diversas plataformas vacinais que estão em testes no momento, então nós temos as vacinas de primeira geração, que são as vacinas utilizando vírus inativado e vírus atenuado, as vacinas de segunda geração, que utilizam os vetores virais replicantes ou não replicantes, subunidades proteicas e partículas pseudos virais, que são partículas onde não tem o vírus infeccioso, que são vírus-like particles, que é o VLPs, né, que são as vacinas de HPV, por exemplo, e as vacinas de terceira geração, que utilizam, então, os ácidos nucleicos do DNA e o RNA mensageiro. Então, nós observamos uma corrida na indústria farmacêutica de diferentes laboratórios, diferentes centros de pesquisas, utilizando principalmente essa tecnologia de plataforma viral, com vetores adenovírus tipo 5 e adenovírus tipo 26, tanto somente dose única, quanto em 2 doses, sabendo-se que um adenovírus tem que ser diferente da segunda dose, para que não haja, então, uma resposta imune cruzada. Então, o vírus, o tipo viral, ele tem que ser diferente. Daí, a vacina russa utilizar a tecnologia de 2 doses, com intervalo entre as doses de 21 dias, utilizando, então, o adenovírus 26 e o adenovírus tipo 5. Bom, mas o que nós queremos enfatizar aqui é justamente a importância dos animais de laboratório na fase pré-clínica para o desenvolvimento das vacinas. Bom, e é justamente isso que eu acabei de mencionar, né? Há toda uma corrida laboratorial para o desenvolvimento dessas vacinas, e com pesquisadores do mundo inteiro, envolvendo diversas áreas. Existem espaços para os veterinários, né? Então, aqueles que estão nos assistindo agora, ou seja, a medicina veterinária nos propõe essa interação com a saúde única, com a saúde pública, né, e a saúde coletiva, uma vez que nós estamos inseridos, nós fazemos parte dela, e o homem é o próprio agente, né, tanto destruidor, no sentido dos fatores zoonóticos que nós vimos anteriormente, quanto o responsável também por sanar todas as dificuldades e os problemas que aqui encontramos. Então, aqui eu deixo 2 artigos que eu publiquei atualmente, falando justamente das viroses oncogênicas associadas à presença de tumores e vacinas recombinantes, e uma publicação que eu fiz recentemente falando sobre as doenças do coronavírus em animais e humanos. Então, quem tiver interesse, pode mandar e-mail para mim, eu encaminho esses artigos, ou esses artigos estão disponíveis na internet, em Open Access, caso vocês tenham interesse em aprofundar um pouco mais do assunto. Bom, e esses dados, esses resultados que eu venho mostrar aqui para vocês, eles estão sendo constantemente atualizados, né, de acordo com diversas literaturas, do Scientific American, Science News, na busca, então, de frear a Covid-19, frear o novo coronavírus, e nós sabemos, então, do
papel fundamental do veterinário, né, atuando agora na linha de frente contra o enfrentamento do SARS-CoV-2, mostrando, então, a importância do médico veterinário como um todo. Logicamente que muitas pessoas não sabem da nossa importância, mas nós vimos no início da palestra a quantidade, né, o percentual, em torno de 75% das doenças são zoonóticas. E os médicos, eles não estão tão habituados ou familiarizados assim com essa interação homem, ambiente e animal. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu venho agradecer mais uma vez ao Grupo de Estudos de Saúde Única da Unig Itaperuna, aos organizadores, a toda a equipe, pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre o meu conhecimento, sobre a minha experiência nessa área. Venho também divulgar o livro de Virologia Humana e Veterinária, que está sob minha organização. Constitui 16 capítulos em diferentes áreas, então vai desde a... Oi? Professor, saiu a tela principal do slide para poder fazer a apresentação do livro, que seria muito interessante para a gente. Vou voltar aqui. A tela principal do livro, na qual a senhora começou a falar, saiu a tela. Só pedir para apresentar ela aí, só dar um clique e fixar ela. Foi? Foi. Deixa eu ver aqui. Não, ela ainda está desfixada. Pede para fixar. Clica no clipezinho nela. Isso. Agora foi. Obrigado. Perfeito. Foi? Foi sim. Bom, então, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Então, eu venho divulgar o livro de Virologia Humana e Veterinária, caso vocês tenham interesse em adquirir. Constantemente eu faço alguns sorteios na minha página do Instagram, então quem quiser pode solicitar, pode me inscrever, pode encaminhar e-mails também com as perguntas, ou fiquem à vontade para abrir questionamentos agora durante o chat. E, como eu estava falando, existem 16 capítulos que vão desde a imunologia das infecções virais, fármacos antivirais, princípios da virologia. É importante a gente entender, né, da onde vêm as vacinas, a importância da vacinação, que vem desde 1796, da época de Edward Jenner, né, onde ele coletou as pústulas de vacínia das vacas, da vaca Blossom, e aonde a fazendeira que apresentava, então, lesões nas mãos pelo ato de ordenhar. Então, é importante a gente conhecer um pouco da história, né, da importância da medicina veterinária, né, até os tempos atuais. Existem capítulos também de viroses emergentes e reemergentes, inclusive falando sobre o ebola, chikungunya, zika vírus, que foi escrito por mim, papilomavírus, hantavírus, entre outras viroses. Então, eu me coloco à disposição do grupo, e caso vocês tenham alguma pergunta, então estou dando aberta a sessão de perguntas, e agradeço mais uma vez a presença de todos e estou à disposição. Muito obrigada. Professora, obrigada da gente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palestra foi incrível, o pessoal gostou bastante, gostou do material, gostou da apresentação. Realmente foi ótimo. Nosso muito obrigado por todo o grupo de Jesuvete, por você ter nos dado essa palestra incrível. A gente vai fazer as perguntas agora. Você prefere que façam todas ou separe algumas? E o resto mande para o seu e-mail. Como que você prefere? Olha, vocês podem selecionar as perguntas, porque provavelmente tem perguntas que são repetidas, e
né? Uma dúvida gera outra. Fiquem à vontade. O que tiver a meu alcance, eu vou responder. Mas podem encaminhar por e-mail também, que eu terei o maior prazer em responder. Tá bom. Ok, professor. Então, nessa parte de pergunta, vou passar agora a palavra para o nosso tesoureiro Bruno. Ele vai fazer as perguntas para a senhora, tá, Raquel? Ok. Boa noite, doutora, boa noite a todos. O Gabriel tem duas perguntas aqui. A primeira, ele quer saber qual a probabilidade de um animal de estimação contrair este vírus ou ser transmissor para seus tutores. Oi, Gabriel, boa noite. É uma pergunta onde todos os tutores realmente fazem, né? E é uma pergunta até um pouco delicada, porque, como eu falei, existe a possibilidade de transmissão, né? Então, nós já vimos, de acordo com esses casos que foram detectados em Hong Kong, nos Estados Unidos, que existe, certo? Até o momento não foi relatado nenhum caso aqui no Brasil, nenhum caso na América do Sul, mas a meu ver, assim, particularmente, a gente deve continuar tomando todas as medidas sanitárias e, como eu apresentei, os cães, eles são mais resistentes, né, por causa das enzimas que são os receptores que fazem a ligação, que permite, então, a penetração do vírus. Eu acredito que há uma dificuldade, mas não descarto a possibilidade. E com relação a percentual, eu não tenho como presumir, né, quantos por cento seria, assim, em termos de chance, de probabilidade. Mas fica aí o nosso conhecimento científico e todos os cuidados que devem ser tomados. Lembrando que a vacina óctupla e a vacina décupla, para combater os coronavírus, não está relacionado com o novo coronavírus, né? A gente sabe que houve uma busca, realmente até por pessoas leigas no assunto, tentando se inocular com as vacinas, né? Então fica aí o nosso alerta, né, para que não ocorra esse tipo de administração ilícita, né? Mas também há uma corrente da medicina veterinária falando que a proteção do coronavírus pode existir uma proteção cruzada, tá? Com o SARS-CoV-2. Então, é importante que, de qualquer forma, os caninos sejam vacinados com a óctupla ou a déctupla. Bom, a segunda pergunta dele foi: poderíamos dizer que, por ser um animal em extinção, o pangolim, além de disseminar o vírus para a população, eles seriam os hospedeiros passando para outros animais? Sim, eu acredito que sim. Poderia ser um hospedeiro reservatório que alberga o vírus e poderia estar transmitindo para outros animais, sim. Ok. A Ana Paula Pereira disse que teve Covid recentemente e ela quer saber quanto tempo ela pode ficar imune. Oi, Ana Paula, boa noite. Eu também tive Covid e eu não sei te responder, porque nem eu sei quanto tempo a gente fica imune realmente. Há uma pesquisa de acordo com diferentes ensaios de diagnósticos, né? Então, nós temos os testes rápidos, que são os testes imunocromatográficos, que provavelmente você deve ter feito, que é o IgG e o IgM, só que isso vai depender de acordo com o laboratório. Então, às vezes, você faz um exame num laboratório diferente, pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, às vezes, você tem um IgG negativo e um IgM negativo, mas você teve o seu RT-PCR positivo. Isso significa que você teve o seu COVID-19, como você mencionou, mas você não tem anticorpos. Se o seu IgG, né, deu positivo, então você tem anticorpos neutralizantes. Mas aí você avaliar o período que você tem de resposta imune, não se sabe até o momento, porque vai depender do fator hospedeiro, ou seja, de acordo com cada indivíduo, no caso, você tem células de memória que são capazes, então, de inativar o vírus, mas o período não se sabe. Por isso, então, essa
corrida para a vacinação e esses testes, enfim, e de acordo com o grau realmente de tempo. Ô, professora, interrompendo aqui rapidinho, clica em parar a apresentação, porque tá duplicando a imagem, aí fica ok. melhor. Desculpa. Aí, nada. Aí pode continuar, desculpa. Bom, a Nathalie Alves quer saber se alguém que já teve Covid pode ser infectado de novo. Oi, Nathalie, boa noite. Olha, a gente tem ouvido falar desses casos de reinfecção viral, tá? Eu acredito que sim. Como eu falei, eu também já fui portadora do vírus e há realmente um receio, né, de ser reinfectado novamente. Aí cai na nossa pergunta anterior, que se você tem anticorpos, IgG, antineutralizantes, você tem células de memórias que são capazes, então, de neutralizar o vírus. Se você for reinfectada, isso seria como, por exemplo, um vírus respiratório, né, uma influenza vírus. Você é capaz de ter o vírus, mas de uma forma mais branda, porque você já tem células imunizantes, células de memórias que são capazes, então, de atenuar esse vírus. Isso fica só um alerta, né? E a gente, logicamente, deve continuar tomando todos os tipos de cuidados. Muitas pessoas já tiveram, né? A gente vê 200 mil casos recuperados e que, nesse momento, ficam um pouco mais flexibilizados. Mas podem também estar contribuindo, então, para a disseminação do vírus, às vezes assintomáticos, sem saber também. Bom, a última pergunta, a Júlia Guimarães Herrera quer saber se a senhora pode disponibilizar algum artigo sobre o tema, principalmente em cães. Claro, todos os artigos que foram apresentados aqui, eu posso encaminhar para o e-mail, eu posso, inclusive, encaminhar para o e-mail do grupo de estudos, se vocês quiserem, e aí o grupo de estudos, então, dissemina para os demais. Ou então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, solicitando os artigos que eu posso estar encaminhando. Ok. Tem só mais uma. A Débora Froes quer saber se é recomendado fazer teste RT-PCR nos animais PET. E se existe essa possibilidade. Sim, existe essa possibilidade, inclusive, se eu não me engano, é o Laboratório Texas, de Minas Gerais, que ele está fazendo esses ensaios. Eles têm toda uma plataforma de RT-PCR, né, em tempo real. Eles utilizam centrífugas da Qiagen, laboratório de ponta, realmente, de diagnóstico veterinário, que eu indico, e eles estão fazendo sim, porque anteriormente houve uma discussão do conselho que os animais não eram portadores do SARS-CoV-2, mas nós estamos vendo cada vez mais atualizados, né, os novos casos que estão surgindo. Então, é importante que seja feito, sim, caso manifeste alguma sintomatologia clínica, né? Tá bom? Tá bom, muito obrigado, doutora. Agora deixa o Davi novamente. Pode ter outras perguntas, se quiserem. Bruno, tem mais perguntas aí? Até agora não. Então tá tudo certo. A Maria de Fátima Gaspar quer saber se uma pessoa com Covid pode transmitir vírus para muita gente. Oi, Maria. Sim, é possível, sim. Se você está num período infeccioso, né, porque você tem o período de transmissibilidade. Então, às vezes, você não sabe quando você realmente foi infectada, o período de incubação, que é até o aparecimento dos sinais clínicos, né? Ou se você simplesmente está infectada ou assintomática, com sinais mais brandos ou nem sintomas. É possível, sim, que você possa estar disseminando o vírus, daí toda a importância das medidas preventivas, do uso de máscaras, do ato de lavar as mãos, né? O ato de lavar as mãos é extremamente importante. Por quê? Porque o vírus, ele possui um envelope viral.
E o sabão, ele é capaz de destruir essa membrana lipoproteica, né, por causa das propriedades físico-químicas. Então, é extremamente importante o ato de lavar as mãos, ou o uso do álcool gel, ou éter, ou cloroforme, ou cloro, que vai justamente quebrar esse envelope lipoproteico, inativando o vírus. Então, uma pessoa que tem Covid ou pode estar realmente disseminando para outras pessoas, mas, no caso, às vezes a pessoa é assintomática e pode ser portador também. Ok. A Débora Froeste, novamente, quer saber sobre os gatos que deram positivo, que vieram a óbito como os caninos. Os gatos que deram positivos... E vieram a óbito como os caninos? Se vieram a óbito? Sim. Olha, eu acredito que sim. Eu agora não me recordo, mas acredito que vieram a óbito, sim. Ah, no experimento. Ela está escrevendo aqui no experimento. Exatamente. Oi, Débora, eu posso te encaminhar esse artigo e aí você fica mais atualizada com relação a essa parte. Ok. Obrigada a você. Então, acho que essa foi a última mesmo. Bom, então tá certo, professor. Nós encerramos nossas perguntas. Agora eu só vou passar a palavra para o nosso presidente Gabriel, para ele mostrar para o pessoal a nossa próxima palestra de semana que vem, para encerrar a nossa palestra aqui, tá bom? Tá joia, obrigada. Nada. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos os participantes. Professora doutora Raquel Simões, é um prazer ter a senhora com a gente aqui na palestra, fazendo esse bate-papo cada vez mais, né, contribuir para os nossos conhecimentos, né, futuros. De antemão, eu queria estar agradecendo a todos. Eu não sei se vocês conseguem olhar aí a minha tela com relação aí a próxima ao slide que eu estou compartilhando. Vocês estão conseguindo ver? Gabriel, ainda não apareceu nada, não. Não, Gabriel. Não? Tá, só um momento, então. Você quer que eu desligue a minha câmera para facilitar o meu áudio? Não precisa não. Vê se consegue agora. Vou tentar agora. Aí, Gabriel, agora sim. Aí. Agora sim, só aumentar. Consegue? Perfeito. Conseguiram visualizar aí agora até? Sim, agora está tudo ok. Ok. Tá ok, então. A nossa palestra da semana que vem, no dia 17/9, ela vai estar ocorrendo no mesmo horário, às 19h30, pela plataforma do Google Meet. Também a emissão do certificado. Os certificados, eles aí prazo de 15 dias, né? O Davi está fazendo aí um encerramento aí da nossa palestra, mas a nossa palestra da semana que vem vai ser a palestra online, né, com o tema o médico veterinário como profissional de única e na medicina do coletivo. A nossa palestrante é a médica veterinária Stephanie Sussai, e ela vai estar aí informando e fazendo a palestra também, trocando esse conhecimento com a gente. A médica veterinária Stephanie Sussai também ela é formada pela Universidade em Morumbi, com graduação sanduíche através do programa federal, né, que aí seria um intercâmbio federal em Ciências Sem Fronteiras, na University Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, onde se dedicou aos estudos da medicina de abrigos, né, onde ela tem um projeto e participa de projetos
né, em relação a abrigo a animais de rua, a animais necessitados. Ela participou de alguns projetos interessantes também. Participou do curso de consultoria de abrigos no University e um Wisconsin, né, como estagiária, mestranda em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses pelo Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, na Faculdade de Medicina e Zootecnia na Universidade de São Paulo, coordenadora de médicos veterinários na rua da Associação dos Médicos do Mundo, atua na Clínica Médica de Cães e Gatos. Pesquisadora hoje também no Departamento da Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da FMUSP, do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Conjuntura, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Bom, nós temos aí, além da nossa doutora Raquel Simões, uma excelente palestrante, né? Esse ciclo de palestras do mês de setembro, a gente só tem a agradecer a todos os palestrantes, principalmente aqueles que nos acolheram aí, todos eles que nos acolheram com todo o carinho aí, e agora na semana que vem também a gente vai ter essa magnífica, maravilhosa aí, médica veterinária também, tratando um pouquinho aí sobre a saúde única, informando a gente com relação aos conhecimentos principais relacionados à saúde única e também falando da importância do médico veterinário na sua atuação da medicina do coletivo. Bom, pessoal, agradeço a todos aí, professora doutora Raquel, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, pela sua palestra, que foi excelente, só elogios aí pelo chat. Passando a palavra agora para o nosso apresentador, aí, o Davi. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final da nossa palestra de hoje. Agradecer novamente à doutora professora Raquel Simões por ter aceitado o convite e pedir para vocês acompanharem a gente no Instagram para mais novidades. Que semana que vem já vamos estar postando a próxima palestra que o Gabriel fez a introdução. Bom, é isso, pessoal. Obrigado a todos que compareceram e até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, professora. Obrigada, doutora. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa Obrigado, noite. doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Boa noite. professora. Boa noite. Imagina, obrigada.